Olá, sextos anos, tudo bem? Professora Renata Marvila, mais uma vez, eu daqui e vocês daí, mais conectados pelo coração. Beijo no coração. Então vamos a mais esse compromisso, explicação da PNP 15, cujo conteúdo é Registros da Passagem do Tempo. Essa explicação também vai servir para vocês fazerem a atividade que é a PNP 16, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Não é difícil o conteúdo, mas exige atenção porque os detalhes é que vão fazer diferença na hora da realização da continha para fazer a identificação do século. Nós estamos estudando o tempo e a história. Tudo que acontece, acontece num determinado tempo. E em se tratando de história, nós falamos muito de fatos que aconteceram num determinado ano e é importante saber a que século pertence esse ano. Mas como que a gente vai saber, por exemplo, a que século pertence o ano de 1789? Como que eu sei a que século pertence esse ano? Então a gente vai usar uma regrinha simples para fazer a identificação do século. Que regrinha que a gente vai usar? Nós vamos aplicar essa regra para qualquer ano, seja um ano antes de Cristo ou um ano depois de Cristo. Então, se eu quero saber, por exemplo, a que século pertence o ano de 1789, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os dois últimos números, no caso, o 8 e o 9, eu corto e somo 1 ao 17. Então, 17 mais 1, 18. Então, 1789 pertence ao século 18 depois de Cristo. Como não se usa colocar o DC, apenas 18. Atenção! Todo século deve ser escrito em algarismos romanos. Então, lá embaixo eu coloquei uma tabelinha para vocês lembrarem dos algarismos romanos. Por exemplo, século XVIII, como que eu escrevo 18 em algarismos romanos? O X, que é 10, o V, que é 5, 1, 1, 1. Então, X, V e 3 Is, século XVIII. Então, qual é a regra para a gente identificar o século? Corta-se os dois últimos números e acrescenta mais um. E se o ano for antes de Cristo, como que a gente faz? A mesma coisa. Então, vamos ao exemplo da página 2. 1450 a.C. Que século que é? Século XV. Por quê? Porque eu apliquei a regra, cortei os dois últimos números, então cortei o 5 e o 0. Sobrou o quê? 14. 14 mais 1, 15. Portanto, é século XV. Só que, atenção, olha o detalhe que eu falei. É 1450 antes de Cristo. Então, o século é 15 antes de Cristo. Não esqueça de colocar o AC se o século for AC. Esta é a regra. Qual é a regra? Corta-se os dois últimos números e acrescenta mais um. Se o ano for antes de Cristo, não podemos esquecer de colocar o AC, ok? Tem outros exemplos aí. 736 DC, ou seja, depois de Cristo. Corta-se os dois últimos números, 7 mais 1, 8. Portanto, século 8. Em algarismos romanos, sempre. 8 em algarismos romanos, como é que é? V, I. Século 8. 1895 depois de Cristo.
Como que eu faço? Corto os dois últimos números, somo mais um. Então, cortei o 9 e o 5, ficou 18, 18 mais 1, 19. A que século pertence o ano de 1895 depois de Cristo? Século 19. Não precisa colocar o DC porque não se usa. E o último exemplo, 2001. Corta-se os dois últimos números, cortou 0 e 1. Soma mais 1 ao 20, portanto, século 21. Como que a gente escreve 21 em algarismos romanos? X, X e 1, ok? Esta é a regra. Agora, nós vamos voltar na primeira página, no finalzinho, na exceção à regra, que é quando o ano termina em 00. Quando o ano termina em 00, o que a gente faz? Corta os dois últimos 0 e aí é muito fácil, porque a gente já tem o resultado. Então, o ano 300 a.C., cortei os dois últimos 0, ficou 3. Então, é século 3. Não esqueçam do antes de Cristo. Continuando com os exemplos. 1700 depois de Cristo. Cortei os dois zeros, já tem a resposta. Século 17. Então, X, V, I. Não precisa colocar o DC porque não se usa. Ano 2000. Corta-se os dois últimos zeros, fica 20. Então, 2000 pertence ao século 20. Tá vendo que é muito fácil? Tá? Tenho certeza que vocês, prestando atenção nesse áudio, nessa explicação, vocês vão entender direitinho. Mas, se tiverem dúvidas, é só perguntar. Lembrando que esse conteúdo vocês copiaram no caderno e agora esta explicação os ajudará a fazer a PNP 16, que é uma atividade sobre esse conteúdo e um pouquinho do conteúdo da atividade passada. Tá bom? Mas qualquer coisa, não se esqueçam, vocês não estão sozinhos, tá bom? Professora Renata tá aqui no WhatsApp sempre, à tarde, de 1 às 5h30, para ajudá-los no que vocês precisarem, tá? Fiquem bem, se cuidem, beijo no coração e até a próxima.